Bom, a gente segue no YouTube, né? A gente vai falar também hoje ainda, tá? Sobre essa situação da torcida do Botafogo, hein? A covardia que tá acontecendo lá no Uruguai, aquele bando de bandido do Peñarol, agora tá ameaçando torcedores do Botafogo nas ruas de Montevidéu, ameaçando de morte, ofensas racistas. Por quê? Porque eles estão vendendo lá a mentira de que aqui no Rio a torcida do Botafogo se uniu com a polícia contra a organizada do Peñarol. E não foi. As imagens eram bem claras. Eles foram covardes, eles ficaram depredando quiosques, eles queimaram moto. Não foi nada de emboscada a torcida do Botafogo. A polícia foi simplesmente acabar com a baderna que eles estavam fazendo. Baderna não, com os crimes que eles estavam cometendo no Rio de Janeiro. E agora tem torcedor do Botafogo sofrendo ameaças, relatos aí de torcedores do Botafogo dizendo que estão sofrendo ameaças de morte nas ruas, que estão sofrendo intimidação, ofensas racistas, ou seja, é uma ameaça aí para a segurança dos torcedores do Botafogo lá em Montevidéu, né, Mauro César Pereira? O clima lá parece bem hostil e só deve piorar. A gente sabe, provavelmente a polícia do Uruguai não vai ser tão rígida. É bom os torcedores do Botafogo que estão em Montevidéu tomarem muito cuidado com o que pode vir pela frente. Eu estava até falando aqui com um amigo que mora lá, há uns 13, 14 anos, e estava me contando que ele fala bem o espanhol, né? Mas ele tem um sotaque, né? Os caras percebem que você tem um sotaque de brasileiro. E ele falou que estava passando na rua, aí a pessoa ouviu a voz dele e falou alguma bobagem para ele. Falou assim, nunca aconteceu comigo aqui. O cara já começou a associar, esse cara deve ser um botafoguense perdido. Eu também acho, eu não acho aconselhável que acho que o torcedor tem o direito de acompanhar onde for o seu time. Mas quem for, não vá pensando que é turismo, não vai ser turismo, vai ser um negócio, talvez mais guerra do que turismo. O que eles estão fazendo, não só no Uruguai, mas em boa parte da América do Sul, é uma campanha de vitimização de quem cometeu os delitos, né? Inclusive, domingo teve lá um jogo de basquete do Peñarol, tinha 2 faixas lá dentro da quadra, carregada pelos próprios jogadores, e há uma outra na arquibancada. Liberdade para los pibes, né? Ou seja, soltem os rapazes e tal. E o outro dizendo que defender-se não é delito, ou seja, se defender não é crime. Mas eles não se defenderam, eles atacaram. Eles aprontaram uma grande confusão, levando medo às pessoas na praia, saquearam, destruíram e roubaram um quiosque, tacaram fogo numa motocicleta de um entregador de comida e enfrentaram a polícia no primeiro momento e só foram contidos quando foi enviado um reforço policial, choque, e aí prenderam 280 aproximadamente, e acho que deu uns 20 que ficaram em cana, 22. Né? Esses estão em cana, porque foram identificados como personagens principais, né? Os protagonistas mais importantes de toda a ruaça que eles arrumaram. Então, você imagina se, por exemplo, qualquer torcida brasileira chegasse lá em Montevidéu, ali é bonita a parte da praia, ali, né, do Rio, da Prata, da Orla, tem hotéis, prédios muito bonitos, tem praças, restaurantes, bares. Aí os caras chegam no lugar daquele ali perto, param em frente daqueles hotéis ali e começam a quebrar o pau. Aí vai lá e quebra um bar, taca fogo numa moto, é só imaginar isso ali. O que a polícia uruguaia ia fazer? Prenderia, mas aqui também surgiriam manifestações para libertarem os doces torcedores que estavam presos lá. Sem dúvida. Isso, e nós iríamos criticar da mesma forma aqui, porque quem faz bobagem arca com as consequências. E o que eles fizeram foi sério. E a reação não foi da torcida do Botafogo, nem foi a união de torcidas. Eles conseguem imaginar a torcida do Nacional unida com a do Peñarol para fazer alguma coisa? Óbvio que não. Eles acham o quê? Que as torcidas do Rio vão se unir. Não houve união nenhuma de torcida. Aquilo foi uma reação da comunidade que foi lá e acabou saqueando o ônibus deles e tacando fogo. Não estou dizendo que está certo também isso, não. Claro que isso também não está certo. Isso seria a polícia prender e tomar as medidas cabíveis. Mas eles criaram confusão e eu vou dizer mais. Acho que eles foram bem otários também, porque estão pensando que o Rio de Janeiro é o quê? O Rio de Janeiro é para amador? O Rio de Janeiro é um lugar 1000 vezes mais
perigoso e violento do que Montevidéu. De onde eles vêm, meu amigo? Pô, isso infelizmente é assim. Não estou falando com orgulho, não. Eu lamento. Mas as cidades brasileiras são muito mais perigosas do que Montevidéu. No Rio, o bicho pega 1000 vezes mais que Montevidéu. Rio de Janeiro é milícia, é tráfico, é bandido. Peraí, meu amigo. Rio de Janeiro é outro departamento. Então você chegar no Rio de Janeiro e achar que vai pintar e bordar e não vai acontecer nada, não só por relação à polícia e à justiça, mas também as reações de quem convive com a violência, quem lida no dia a dia com a violência. Então, para aquela turma ali chegar lá e quebrar o pau, saquear e queimar aquele ônibus ali, ele mexe, tem confusão, queima o ônibus na Avenida Brasil, acontece esse tipo de coisa. Como aqui em São Paulo, aqui o quê? Brincadeira, São Paulo, aqui? Estocolmo? Não, não é assim. Então, achei até impressionante assim, a petulância dos caras. Não pensa, cara, nós estamos no Rio de Janeiro aqui, já é a terceira vez. Em 2019, a torcida do Peñarol, olha quantas torcidas vêm aqui ao Brasil, do Nacional, já veio aqui várias vezes a São Paulo, de times argentinos, e nunca teve uma confusão desse tamanho. Pode ter uma briguinha ou outra ali. Mas eles vieram em 19 ao Rio de Janeiro, também jogo com o Flamengo na Libertadores, na fase de grupos, arrumaram uma briga em Copacabana. A briga foi com pessoas que não são nem de torcida organizada. Um homem de 54 anos foi agredido e morreu 10 meses depois, que ele ficou esse tempo todo internado. Ele era um capixaba, um homem que organizava caravanas de torcedores do Flamengo lá do Espírito Santo para ver jogos do Rio de Janeiro. E estava lá com um grupo lá. Eles viram o torcedor do Flamengo, começaram a arrumar confusão, houve uma briga. Não foi com torcedores de organizada, que gostam de briga, foi o pessoal que estava na praia. Esse cara morreu. Né? Você teve uma morte em função disso. Vários foram presos, foram soltos tempos depois, né? Vários foram presos, 19 isso. Esse ano eles voltaram ao Rio de Janeiro no jogo de novo com o Flamengo. Teve briga com o torcedor do Flamengo, na praia, eles se estranharam, e com a polícia. Mais confusão. E agora de novo. E como eu falei semana passada, a polícia errou. Porque a polícia do Rio já tinha que saber nos antecedentes, quando os elementos chegaram de ônibus, fazer como faz com as torcidas aqui de São Paulo, de Minas, de outros estados. Escolta, podia levar para o estádio, bota lá na arquibancada do Engenhão, ó, vocês vão ficar aqui. Não, mas agora são 9 da manhã, o jogo é 9h30 da noite, sim, vão passar o dia aqui. Trouxe o lanchinho, trouxe o suquinho da mamãe, vai ficar aí, bonitão. Não vão deixar vocês soltos, isso aqui não é turismo, porque não tem como ficar solto, gente. A polícia faz isso com as torcidas brasileiras, por que deixaram esses caras soltos lá? Com os antecedentes que eles têm, esse é o ponto. Esse grupo já fez confusão antes, mas a narrativa de vitimização está imperando no Uruguai, com apoio em alguns lugares, eu vejo aqui na rede social, colombianos, argentinos, paraguaio, não, os caras não fizeram nada, estão presos, coitados. E isso é o que está valendo lá. Tudo que eu estou dizendo aqui do Uruguai não vale. Lá o que está valendo é o seguinte, um absurdo, os rapazes foram presos, não fizeram nada, só se defenderam. As torcidas do Rio se uniram contra... Toda essa fake news está dominando as pessoas lá, elas estão acreditando nisso. Então o clima é muito pesado. O estádio é longe, é ruim de chegar, é ruim de sair. E quanto o Flamengo, estava bem tranquilo, porque eles ganharam no Rio. Então eles chegaram, viram o torcedor do Flamengo, eu estava assim naquela, a gente vai se classificar, está tudo bem. Agora é o contrário, eles tomaram 5-0. Então eles estão com uma derrota entalada na garganta e hoje da manhã é o jogo. Eles sabem que a classificação é difícil, mas o que vai ser o Peñarol nesse jogo? Nós não vamos perder aqui, nós vamos ganhar desses caras. Pode não ser 5-0, mas 1 ou 2, nós vamos ganhar. Aqui eles não vão ganhar, não. Então esse jogo tem tudo para ser um jogo violento, um jogo old school, sabe? Libertadores do passado, tem tudo para ser assim. Tomara que não seja que eu esteja enganado, mas tem todo o perfil. E essa questão do governo uruguaio alegar que não tem como dar segurança. Como é que você não consegue dar segurança a um grupo de torcedores? Escolta, bota lá dentro, escolta, leva embora e acabou. Como não? Você pode até dar recomendações. Evite andar com a camisa do clube, que tem muita gente covarde, revoltada andando por aí, tudo bem. Mas dizer que não tem condições, e aí a Conmebol está agindo corretamente. Foi assim, não vai ter público do Botafogo? Então não tem de ninguém. E a Conmebol tem que ir até o final. Porque se ela abrir esse precedente, aí vai ser geral. Isso me lembra uma ocasião aqui em que o Palmeiras não recebeu torcedores do Flamengo, em 2019, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, alegando lá o Ministério Público, aquela história lá, foi o Ministério Público. Aí não teve torcedor do Flamengo aqui no jogo contra o Palmeiras de São Paulo. Aí no ano seguinte, quando o Palmeiras jogou no Rio, também não teve torcedor do Palmeiras lá. Houve essa reciprocidade. Se eles abrirem esse precedente, outros vão fazer a mesma coisa.
mesma coisa. Eu não quero a torcida dos caras aqui. E isso não interessa a Conmebol. Quer dizer, não é uma decisão da Conmebol. Enfim, ela vai ter que levar até o fim. Pra galera que tá na rádio, tá? O Mauro tava falando, e aí eu não quis atrapalhar o pensamento dele, a gente tá falando sobre as ameaças de morte, tá? Ofensas racistas que torcedores do Botafogo estão sofrendo lá no Uruguai, por parte desse bando de bandido da organizada do Peñarol, tá? E aí que tá a situação. O torcedor do Botafogo que está lá, eu aconselho não vestir camisa do Botafogo, de verdade, pelo clima hostil que está nesse momento no Uruguai. A mídia lá deve estar acreditando na versão deles, porque eles estão falando que eles foram vítimas, que eles sofreram ali uma emboscada de torcidas do Botafogo com a polícia. Mentira. Roubaram quiosque, depredaram quiosque, queimaram motos. Ou seja, cometeram crimes aqui no Brasil, alguns estão presos, então a situação vai ser muito tensa por lá. E o meu grande medo é a polícia uruguaia não ter a rigidez que ela tem que ter propositalmente, tá? Eu já fui em alguns jogos de Libertadores, teve um que foi muito marcante, que eu fui fazer uma cobertura, na Venezuela, tá? Que a polícia deixou a torcida organizada da Venezuela invadir a área ali da torcida visitante, era do Flamengo na situação, invadiu, depredou, vários torcedores do Flamengo foram vítimas de agressão e a polícia não chegava. Ou seja, em muitas situações da Libertadores, a polícia é conivente com os times locais, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho, não sei se alguma embaixada, se tem como a embaixada brasileira falar com a embaixada uruguaia. Por quê? Porque torcedores do Botafogo, e não foi só um, não foram poucos, estão relatando que estão sofrendo ameaças de morte, ofensas racistas e muitas ofensas lá no Uruguai, Vanderlei Nogueira. Asmar, eu tô cansado de falar que as polícias do Brasil e dos países vizinhos são impotentes para resolver esse problema. Não é uma coisa nova, se arrasta há muito tempo. Se eu fosse torcedor do Botafogo, estivesse nesse momento em Montevidéu, eu iria para uma churrascaria, sem camisa do Botafogo, comeria e voltaria. É uma loucura, é correr risco. Pode ir e não acontecer absolutamente nada. Pode, mas eu sei que eu estou com o bumbum na janela. É óbvio que é muito difícil que não aconteça alguma coisa. Então, arriscar por quê? Não interessa. O governo do Uruguai tem que dar segurança. É o ideal, esse é o mundo ideal, mas já colocou no papel. É um anúncio oficial do governo. Quer dizer, então, claramente dizendo que não tem competência para dar segurança. Nem processar você vai poder processar se algum familiar seu for espancado ou morrer. Foi avisado antes. Não tem condições. Ok. Churrasco, que é bom, e volta. É claro isso. E a Conmebol, a decisão da Conmebol é correta. Não tem para um, não tem para outro. Ok. Mas dos males o menor. Se ela não segurar essa barra até o final e tiver só uma torcida, é melhor. É melhor. Com essa diferença, eu acho que pouco vai adiantar no que diz respeito à classificação. Né? Então é isso, é uma situação que eu nem sei, eu acho que em algumas situações, pela incompetência, eu estou até evitando essa palavra, né? A impotência de resolver o problema nas estradas, nas avenidas, em torno do estádio. Eu acho que em algumas situações, não é um prato pronto, mas em algumas situações, outros países deveriam adotar isso. Você sabe que vai acontecer, vai ter revanche. Esse assunto mancha e máfia. Você acha que não vai ter revanche? É só ler o que os caras falam. Em algum momento vai ter que ter um corpo, vai ter que ter um cadáver. Sabe? Então vai acontecer. Quando? Eu não sei, dizem que esse ataque foi programado em função de coisa do passado há tempos. Quer dizer, premeditado. Quando você esqueceu, parece filme, série Netflix. Quando você esqueceu, aparece a vingança. Então, quem quer correr esse risco? Poxa vida, eu fico imaginando, mãe é sempre igual, né?
tem um carinho pelo filho que é um docinho e também quando o filho é um amargor. Tá certo? Quer dizer, imagina essa senhora, alguém... Eu vou num comboio com torcida organizada para tal lugar. Se ela tiver o mínimo de informação, assistir programas de violência na TV, ela vai falar assim, você vai fazer o quê? Eles se matam, vocês se matam aí. É uma coisa complicada, mas eu acho que nenhum torcedor do Botafogo deveria correr esse risco. É isso. Até porque já tá ganho, né? Deixa esse bando de idiota lá, levaram porrada da polícia merecida e prisão fora de campo e foram espancados dentro de campo. Eles foram espancados dentro de campo. 5-0. Então deixa esse bando de idiota lá ficar cantando para nada acontecer. Né? Eu sei que o botafoguense não pensa dessa forma, é um momento histórico para o torcedor do Botafogo, que está numa final de Libertadores. Pela primeira vez, né? O Botafogo está numa final de Libertadores, vai ser histórico para o Botafogo, e que os torcedores do Botafogo, não, se estiverem lá, não vistam a camisa, porque o clima é muito hostil e a gente não sabe se a polícia uruguaia vai fazer o trabalho dela como ela deve ou se ela vai ser conivente com esses marginais.